Olá pessoal, estamos aqui com mais uma conferência para a segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação e hoje eu tenho o privilégio aqui de conversar com a Juliana Botelho. Daqui a pouquinho ela vai explicar um pouco sobre a sua formação e o assunto agora é muito importante para a conservação, que é sobre divulgação científica, algo que para os profissionais é mais conhecido nos periódicos e artigos, mas a nossa conversa de hoje é tentar mostrar outras opções de divulgação científica mais popular, né, Juliana? Sim. Então, gostaria que você se apresentasse um pouco aí. Então, meu nome ele já falou, é Juliana Botelho. Eu tenho uma formação, por incrível que pareça, de pesquisa na área de comunicação. A minha área, que eu me formei como mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela se chama Estudos do Espaço Público. Eu sou uma analista de opinião pública, se a gente puder dizer assim, essa que é a minha formação, com ênfase em metodologia qualitativa de análise de processos de opinião pública. Quer dizer, uma formação realmente de pesquisa que não é muito comum, primeiro, na área da comunicação. Quem trabalha normalmente com comunicação pública da ciência começa trabalhando na prática e depois essas pessoas buscam mestrado e doutorado. Então, o meu percurso é o inverso. Eu comecei, como a minha formação é toda na área da comunicação, eu acabei tendo interfaces com outras áreas em função disso. Então, por exemplo, na graduação, no mestrado e no doutorado, no mestrado eu tive muita interface com a ciência política. Quando eu saí do país, eu fui trabalhar muito com teoria da narrativa, com estudos de linguística, com literatura comparada. Mais tarde, no meu doutorado, economia política da comunicação, historiografia e análise cultural. E por conta dessa formação bem interdisciplinar, eu acabei me interessando mais pela metodologia científica, assim, em ciências sociais, que é mais ou menos o que eu mais gosto de fazer hoje, que é o meu suporte. Assim, normalmente, quando eu trabalho com pessoas da área de biologia, eu entro dando suporte metodológico para as enquetes, para os questionários, para grupo focal, que é algo que eu faço com muita familiaridade. Mas o interessante é que eu fui parar na área de comunicação pública da ciência completamente, digamos, por um acaso. Tudo começou em 2012. Eu comecei a escrever um blog pessoal, que era meramente ensaístico, é um blog de crônicas, ele não é um blog científico, digamos assim, mas é um blog no qual eu comento notícias que são publicadas um dia. E como eu me interesso muito por ciência, obviamente por metodologia científica, eu comecei a ler muitas matérias de ciência e perceber determinadas lacunas. Comecei a escrever muito sobre isso, E à medida que você escreve, você exercita, essa análise dos dados, você começa a ficar mais antenada para determinados vícios do jornalismo de ciência. Em 2011, eu já tinha terminado meu pós-doutorado, estava tendo contato com um grupo de pesquisa no Cefet, em linguagem e tecnologia, e comecei a coorientar uma mestranda que estava fazendo análise de matérias de jornais, matérias jornalísticas sobre ciência. O trabalho dela é análise do discurso e linguística. Então, nessa época, eu já comecei a trabalhar coorientando essa dissertação e, mais tarde, eu vim trabalhar no Centro de Comunicação da UFMG. Fui convidada para criar um setor de comunicação pública da ciência, uma coordenadoria de comunicação científica, unindo um núcleo de divulgação científica que já existia, com um núcleo de comunicação e acessibilidade que trabalhava com comunicação acessível para cegos e surdos. Então foi esse o meu... Quando eu fui para o Centro de Comunicação, eu começo a orientar projetos, a organizar e a coordenar projetos de divulgação científica. E depois uma vez que esse órgão, esse setor foi extinto, depois que eu saí da UFMG, eu passei para a parte, digamos, mais prática. Então, eu comecei a trabalhar realmente fazendo edição de sites, fotografia, ilustração científica, que foi uma outra formação que eu fiz. Então, a minha formação é ao contrário. Eu tenho uma formação de pesquisa, de coordenação e depois eu parti para a parte prática. É normalmente um caminho muito diferente do que as pessoas fazem. Não, legal demais, Sua formação, você falou, voltado mais para pesquisa, de métodos. E pegando esse gancho de métodos, da comunicação, a gente sabe que uma das práticas que tornam eficiente a conservação, entrando para o mundo da conservação aí, para esse tema,
é justamente uma qualidade maior na divulgação científica. Para quem está nos assistindo, né, tem esse interesse em divulgação científica, na conservação, qual o erro ou os erros que você, na sua experiência, já percebeu para quem quer se comunicar com um meio não acadêmico, ou seja, para quem está acostumado a escrever artigos em periódicos e sair desse viés mais acadêmico e se comunicar com pessoas que não é do meio acadêmico? Tá. Por incrível que pareça, assim, muitas pessoas às vezes elas não têm ideia de que escrever e falar para popularizar a ciência é muito diferente de escrever e falar para um artigo. E demanda tempo. Tanto tempo quanto existe para se escrever um artigo. Não é algo né? trivial, né? Não é. E o fato, assim, muitas vezes as pessoas gostam de fazer isso, mas como a cobrança pela competitividade, pela produtividade acadêmica faz com que as pessoas invistam mais nos artigos, porque isso é mais valorizado academicamente, elas acabam mesmo tendo dado início a determinados projetos, coisas que elas gostam. Blogs, então, de ciência tem aos montes, assim, iniciados e parados, né? Justamente porque isso é um tempo que você... É um tempo e é um tipo de escrita diferente. Então, a primeira coisa é isso. Você tem que se formar para isso. Você pode se formar para isso por interesse, buscando cursos, interagindo com pessoas que sabem e que te ensinam. Então, tem uma série de circunstâncias. Uma segunda questão, assim, que eu recomendo muito. Dentro da área de comunicação pública da ciência, tem uma reflexão sobre os erros que são muito comuns. Um deles se chama modelo déficit cognitivo. O que é isso? É quando o pesquisador lida com o público numa base bem de transferência de conhecimento unilateral. Então ele acredita que essa pessoa não sabe, ela parte do pressuposto que a pessoa não sabe o que ele sabe e que o objetivo dele é que ela saiba exatamente o que ele sabe. Quando você pensa nessa maneira, nessa estruturação unilateral, você tende a, primeiro, a estabelecer mais monólogos do que diálogos, né? Você não está tão atento porque a pessoa tem a te dizer, mesmo que você tenha uma mídia interativa, você tende a desqualificar ou não dar a devida atenção para determinados feedbacks que você recebe da comunidade. E, o que é pior, é quando você recebe o feedback, você não sabe o que você faz com ele. Entendi. Né? Então, tem uma coisa assim que vai muito além da mídia, do uso, saber usar ou não uma mídia interativa, que é uma postura que tem que ser criada, é uma cultura científica mesmo, de que você está fazendo determinada coisa para popularizar os resultados ou os seus processos científicos como uma forma de prestação de contas. Em primeiro lugar, um exercício de cidadania para você, que está recebendo dinheiro público para fazer pesquisa. É um exercício de cidadania para a pessoa que está se apoderando de algo que é público e, portanto, tomando posse para inserir no cotidiano dela. Sim. Né, dos dois lados. E dentro de um processo democrático, você tem que dar visibilidade para os processos. Então, a terceira coisa que eu recomendaria é um grave erro que existe, tanto na maior ênfase que é dada em alguns projetos, e principalmente pela cobertura de ciência que é dada pela grande mídia, é comunicar resultados. Se vocês forem fazer um trabalho de divulgação, a minha grande sugestão é que vocês trabalhem mostrando processos. Processos são muito mais interessantes, processos contam uma história, processos dão a ideia da riqueza e do tempo gasto, que é algo que às vezes uma matéria de 3, 4 parágrafos não dá conta de mostrar. Porque o resultado já é a parte final, né? E assim, como é que você chegou ali seria o mais interessante para quem não é acadêmico, saber, olha o trabalho danado que ele teve para chegar então nesse resultado. Tem uma pesquisadora canadense, esse caso dela é um caso emblemático do uso de blogs, a Rosie Redfield. Ela é geneticista e tudo começou porque uma vez ela leu um artigo publicado, salvo engano, na Nature. Era uma equipe da NASA que falava sobre salvo engano, a questão do arsênico, da produção de arsênico de determinadas bactérias. E ela replicou o método no laboratório dela e foi encontrando incongruências na metodologia. E foi publicando os resultados passo a passo no blog dela. O blog dela explodiu, ela teve
um número de acessos violentos, assim, 200 e tantos mil acessos num único mês. Ela recebeu espaço na Nature para replicar e publicar o artigo dela, descredenciando a outra pesquisa e mostrando os erros metodológicos. Isso é um tipo de situação que você só pode ter quando você se interessa pelo processo. Sim. Você dá visibilidade para o processo. Sim. Então, tentando resumir aqui, um erro clássico é achar que divulgação científica é algo trivial. Eu vou criar um blog e ele vai... Só de criar um blog, ele já fiz a minha parte. Você percebe que a maioria Porque é dos uma blogs... palestra, né? Porque assim, eu estou falando e as pessoas estão ouvindo. Isso, não ser unilateral e principalmente não focar nos resultados em si. Que para o pesquisador, às vezes, é o que importa, o resultado, mas para uma divulgação mais popular, o processo até chegar ao resultado seria provavelmente mais interessante para ter, né, essa atração do público, né? Eu acho que muitos pesquisadores se surpreenderiam se publicizassem determinados processos, descobrindo parcerias possíveis, pessoas que se interessam pelo que está acontecendo, que gostariam de estabelecer parceria, replicar, ou pessoas da comunidade que gostariam, que fazem perguntas. Assim, tem uma série de situações inusitadas que só quando você dá visibilidade você consegue chegar até elas. Né? Retomando então aqui nesse assunto, antes da próxima pergunta que tem a ver, é interessante porque tem vários pesquisadores que são excelentes pesquisadores, né, na área, mas também são conhecidos como não tão bons professores e muito mais assim, péssimos comunicadores. Às vezes a gente não pode exigir tanto desse pesquisador que ele seja um excelente comunicador, mas o que você falou agora talvez seja uma das soluções, né? Fazer parcerias. Eu sou um excelente pesquisador, sei da importância do meu trabalho, mas eu não gostaria de ter que fazer um blog ou fazer uma escrita mais popular. Eu não tenho esse perfil. E a gente, às vezes, cobrando isso dele, né, a gente pode estar perdendo a chance de ter uma outra pessoa ali, paralela, né, que precisa ser um outro biólogo, alguém que se interessa naquele trabalho e que faça essa ponte, com certeza. Então tá aí uma excelente dica aí para quem trabalha com pesquisa, para quem já é pesquisador, e tem muitos dados aí para serem divulgados. E aí entra numa outra questão que é muito importante também para a conservação e para a divulgação. Né, os pesquisadores, né, têm até como obrigação mesmo publicar, e às vezes a tendência é publicar em revistas com impacto maior, e isso distancia ainda mais da população, né? Todo mundo que tem acesso a uma Science ou revistas desse porte. Qual que é, né, o que esse pesquisador ou a conservação em si, né, o assunto é conservação, pode estar perdendo ou deixando de ganhar quando essas informações ficam restritas nesses periódicos muito específicos, apesar na pesquisa serem periódicos excelentes, mas que esses dados não chegam de forma popular, né, para a maioria da população. O que está perdendo na conservação, na divulgação mesmo da ciência, valorizar a ciência? Primeira coisa que eu acho que se perde é a legitimidade. Porque por mais que você publique fora do país, quem define o seu orçamento de pesquisa é aqui, nesse país. Política pública acontece aqui. É aqui. Então você tem que sensibilizar os governos, você tem que sensibilizar a população da qualidade daquilo que você faz e como você está usando esse dinheiro público. Lembrando que o dinheiro é público. Portanto, o viés da prestação de contas, ele tem que acontecer. Ele tem que ser... Não é à toa que hoje várias agências têm pedido contrapartidas de divulgação dentro dos projetos de pesquisa. Isso. Então, por exemplo, nesse cenário que a gente está vendo de 2015 para cá, de um corte assim, profundo, né, que a universidade inteira está sentindo. Nesse momento, as pessoas se ressentem, os cientistas e os pesquisadores se ressentem porque a população não toma a defesa, mas defender o que não se conhece. Isso. Perfeito. Acho que essa é a chave da conservação, né? Você vai defender o que você não conhece? Você não está na comunidade fazendo trabalho de extensão. Você não está presencialmente dentro dela. Você não chega até ela por conta das mídias. Você não estabelece relações com essas pessoas. Como essas pessoas podem, de alguma forma, exercer qualquer forma de pressão ou de reivindicação em seu favor? Não podem. Elas desconhecem. Desconhecem, né? Então, eu acho que esse é o primeiro viés. Legitimidade. A pesquisa ela é reconhecida e avaliada por pares.
Mas a legitimidade dela no cenário nacional ela tem que ser construída, você dando visibilidade para o que você faz. Então, acho que esse é um primeiro grande questão. A questão da visibilidade, a questão da prestação de contas, a gente está ainda em contexto democrático, espero que permaneçamos nele. Sim. Então, portanto, o viés da publicização dos processos e dos resultados é algo desejável para quem está usando o dinheiro público também. Né? E é também um pouco como eu te falei, né? Talvez as mídias interativas tenham alfinetado os pesquisadores quando eles começam a receber feedback, comentários, perguntas, alunos de escola se interessam, escrevem pedindo para palestra e tudo mais, mas isso só acontece porque você se deu a ver, né? Então essas possibilidades de parceria, elas vão vir a reboque de todas as ações de popularização que você for fazendo. Não, perfeito, acho que você falou algo chave para a conservação, que nós não podemos fazer uma pressão a mais sobre a conservação, sendo que esse é um assunto pouco explorado na maior parte da população, né? Nós, no meio acadêmico, sabemos da importância disso, mas é um tiro no pé achar que só publicar em revistas de renome nós estamos fazendo um bem para a conservação. Só isso, né? É claro que isso é importante, mas, como você mesmo disse, a pressão pública é muito mais importante do que um artigo, né, numa revista. É tão importante quanto. Sim. É tão importante quanto. Eu acho que são duas frentes de batalha. Você trava a legitimidade pelo reconhecimento com pares e você traz essa legitimidade, que é uma legitimidade que tem a ver com a inserção social do seu conhecimento, daquilo que você está produzindo. Uma é a credibilidade científica, né, no meio acadêmico, mas outra forma é trazer a credibilidade do assunto para a população, né? Mesmo porque se determinado assunto tem impacto na vida das pessoas, elas têm o direito de se pronunciar sobre isso. Sim. Mesmo que seja para a crítica. E que a crítica seja bem-vinda, inclusive. Perfeito, perfeito. E aí, seguindo essa sequência de raciocínio, você veio de uma sequência também de congressos internacionais. Eu, vasculhando um pouco lá, eu vi que em 2014, se não me engano, teve um congresso aqui no Brasil, é isso? Que o tema era divulgação da ciência para a inclusão social e o engajamento político. Não era isso mesmo? Já passaram quase 2 anos. Como é que você percebe, nesses 2 anos, o engajamento político frente à ciência da população? Surtiu o efeito que vocês conversaram lá em 2014, entre ferramentas, técnicas? Como é que está a sua pesquisa? Olha que interessante. É um grande desafio que a gente tem com os blogs de ciência. Eu acho que isso é uma questão empírica que a gente tem perseguido, assim, que é uma baixíssima interatividade dos blogs de ciência. É uma coisa muito interessante. As pessoas não debatem tanto. Elas buscam os blogs de ciência como fonte de informação no sentido mais tradicional. No sentido assim, estou lendo um livro, estou fazendo uma pesquisa e eu preciso de um texto de credibilidade que me dê determinada informação. Então, existe essa busca pelos blogs e os blogs acabam virando um repertório de conhecimento científico. É o uso mais interessante do blog? Não é, porque o blog é interativo, ele possibilita você perguntar, questionar, comentários, ter o feedback de quem escreveu, né? Inclusive sugerir temas para próximas abordagens, mas tudo isso é muito pouco utilizado. Nesse ano de 2014, a gente apresentou um trabalho que a gente mapeou mais ou menos os blogs de ciência, 106 blogs de ciência no Brasil, características e variáveis as mais diversas, entre elas o ritmo de postagem, a frequência, a constância dessas postagens. E a gente tinha, nessa época, 2 pressupostos, tá? Que para manter um blog de ciência ativo, você precisava ter constância e periodicidade na publicação e qualidade do conteúdo. Sim. Né? Passaram-se 2 anos, a gente volta para os mesmos blogs, a gente descobre que desses 106 blogs, 50% estava inativo 2 anos depois. Que entra naquele início da conversa, né? Muito fácil começar um blog, muito difícil manter um blog. Porque isso é um tipo de escrita que demanda tempo. Então, as pessoas são pegas, né, com determinadas exigências do mundo, né, do trabalho, da vida. Isso não é visto como um trabalho em si.
Essa que é uma grande questão. Talvez a grande questão comunicação pública da ciência merece ser profissionalizada nesse sentido. Esse mediador, esse que vai fazer o papel de mediação entre o cientista e o público-alvo que ele escolher, ou os públicos-alvos no plural, essa pessoa também é uma pessoa que é um trabalho em si, né? Com certeza. Isso é algo que demanda tempo. Ali, né? Tem muita expertise nisso. Levanta a mão quem anima a fazer um blog no laboratório, né? Seria algo dessa forma, né? Costuma não funcionar justamente por isso. As exigências da vida e da produtividade fazem com que isso não aconteça. Então tem duas formas de você fazer, né? De você encaminhar essa falta de tempo e essa falta de expertise, que são as duas coisas. Sim. Você pode ter parceria com professores que trabalham com isso. Por exemplo, um professor da área de comunicação que se interesse, que tem alunos, queira formar alunos, estabelece uma parceria. Esse é um caminho. Um segundo caminho é você buscar o centro de comunicação das universidades da qual o pesquisador está ligado. Por exemplo, aqui na UFMG existem professores que têm projetos de divulgação próprios, que são executados com bolsas de extensão dentro do centro de comunicação. Legal. Isso é uma outra possibilidade. Uma terceira possibilidade é que o próprio centro de comunicação crie espaço para esses projetos. Porque é o seguinte, tradicionalmente, o pessoal da área de comunicação começou a trabalhar a comunicação pública da ciência como assessoria de imprensa, para fazer relação entre o pesquisador e os jornais, pesquisadores e jornais. Só que você descobre que tem um filão de produção de conteúdo dentro da universidade, seja por meio de blogs, de sites. Você tem a Universidade das Crianças, que é um projeto lindíssimo aqui da UFMG, da professora Débora Dávila, e que trabalha com animação para crianças. Então você tem diversos públicos que podem ser explorados aqui dentro e produção de conteúdo para eles. Então aí você começa a ter um terceiro viés, que é você criar espaço, e todos eles por via da extensão, né? Normalmente é assim que acontece. Com relação aos blogs, né? Voltando à sua questão da nossa grande descoberta, 50% dos blogs que a gente tinha analisado em 2014, em 2016, 50% estava, ele não vinha sendo atualizado há pelo menos 2 anos. Existia lá, mas estava parado. Então, e o mais interessante é que a nossa experiência, a gente tem um blog, né? Eu comecei aqui na UFMG um blog que hoje está com uma professora do Departamento de Biologia Geral, a Dilane Vilas-Boas, que é uma das pessoas, talvez aqui nas ciências biológicas, né, com mais tempo de divulgação. Sim. E esse blog, é um blog laboratório, chamado Diálogos de Consciência, e a gente tem uma experiência muito interessante com ele. A gente descobriu, né, simplesmente o post mais lido do nosso blog é um post que não é o melhor, não é o mais bem elaborado, não é o que tem, por exemplo, tem 3 coisas que faltam nele, né, bibliografia, referências visuais e muitas definições de tempo. São 3 coisas que a gente realmente exige muito dos alunos, que eles, né, e que esse texto, por um acaso, ele peca. Ele é o texto mais acessado, ele foi responsável até abril desse ano por 38% de acesso do blog inteiro. E esse post começou a ser acessado 6 meses depois de publicado. E aí ele começou a ter um acesso exponencial. É a brincadeira do biscoito Tostines. Ele é mais fresquinho porque vende mais, ele vende mais porque é mais fresquinho. Então, como o post começou a ser muito acessado, ele continuou sendo muito acessado. Sim. De uma forma bem circular. Conclusão, a gente achava que o simples fato de manter periodicidade num blog garantia que ele fosse lido. Coincidentemente, quando esse post é publicado, ele começa a ser lido, é o momento que o blog cai em produção, porque eu saio da UFMG, ele começa a funcionar numa base de 6 meses, ligado a essa disciplina, então a produtividade, a periodicidade de postagem cai. E é normalmente quando ele tem um boom. Então, assim, todos os nossos pressupostos que a gente achava, né, que eram válidos com relação à publicação, caíram por terra um pouco. O que a gente descobriu é que tem muita gente acessando os blogs como se fossem sites. Qual que é a diferença? Um site você vai lá, acessa o conteúdo e lê. Um blog, normalmente, você tem espaço para interagir e eles são feitos de maneira cronológica. Então, existe um trabalho dentro o mais antigo e o mais recente. O mais recente está mais acessível. Então, é uma coisa que nos surpreende muito. Assim,
Talvez o que esteja faltando dentro, né, eu acho que aí é uma coisa a ser tratada em sala de aula. Existe, por mais que os blogs sejam interativos e que as mídias sejam interativas hoje, as pessoas são pouco formadas para a discussão, para debater e colocar argumentos de maneira respeitosa, sem ser bullying, e de maneira organizada, sistemática. Então, se você pede para alguém analisar o trabalho do colega, a pessoa não, é um colega, não posso analisar, né? Não existe essa, que é uma prática quase que cultural mesmo, de você aprender a se dirigir às pessoas, estabelecendo um diálogo para mostrar falhas e criar polêmicas, né? Controvérsias, numa maneira respeitosa. Isso acontece muito pouco dentro dos blogs de ciência, infelizmente, assim, é a nossa percepção. Fora do país não é. É, né? Não. No nosso caso, no blog da Balcânia, a gente sente muito isso também. A gente tem muito acesso, mas poucos comentários. Exatamente. Né? É o padrão, assim, exatamente. Está dentro do padrão de normalidade que a gente tem observado. E, continuando essa questão do blog, tem um blog de ilustração científica, né? Você também é uma das participantes, se eu não me engano, né? Do blog de ilustração científica. Então, conta pra gente um pouco sobre do blog de ilustração científica e sobre o tema ilustração científica. A gente estava até conversando um pouco antes da gravação, da importância desse assunto para a ciência e para a conservação em si, né? Bom, eu vou contar a história do blog, né? No ano passado eu fiz uma formação de 150 horas, um curso de extensão aqui das Ciências Biológicas, em ilustração científica biológica. E logo que eu entrei para o curso, conversando com os professores, que eram o Marco Anacleto e a Rosa Pereira, eles perguntaram se eu estaria disposta a fazer um blog para divulgar, assim, né, divulgar o curso. Eu falei, olha, o que eu posso fazer é ir documentando, né, as aulas que eu frequento e a gente fazer o percurso daquilo que foi aprendido, dos conteúdos que foram aprendidos, para que as pessoas, por exemplo, era um curso de 2 dias, quarta e sexta, as pessoas que iam na sexta poderiam saber o que tinha acontecido na quarta e vice-versa. Então, inicialmente, ele era um repertório de conhecimento mesmo, para que os alunos pudessem ter conhecimento do que eram tratados essas duas turmas, que eram duas turmas diferentes. Uma plataforma de interação ali. Inicialmente era isso. O que foi interessante é porque, como é um curso muito extenso, ele tem muito conteúdo. Ele é bem completo. Então, assim, basicamente são temas muito variados dentro da ilustração biológica, de répteis, de conchas, de ilustração de aves, ilustrações de mamíferos e botânica. Então, são temas muito variados. O que aconteceu quando esse blog ficou pronto? Ele foi divulgado em abril desse ano, quando ele ficou realmente com todo o conteúdo pronto. Ele foi acessado no país inteiro e as pessoas começaram a buscar referências locais de onde elas estavam escrevendo, por exemplo, de Juiz de Fora, de Belém, do Rio Grande do Sul, perguntando para os organizadores do blog, no caso os professores, se eles tinham conhecimento de cursos nessas localidades, que eles tinham muito interesse, gostaram muito do tema, se interessaram bastante. E, né, a Rosa Pereira, que foi a coordenadora aqui do centro do programa de ilustração científica aqui do ICB, ela é mais ou menos o ponto, a âncora de informação, como ela está bem enfronhada no meio, ela conhece os pesquisadores e os ilustradores de várias partes do país, então ela vai dando essa referência. Então ele tem servido de motor para divulgar a própria ilustração. Isso é uma coisa bacana, né? Ele era um blog com data para terminar, porque ele era a extensão de um curso, né? Ele tem uma duração, mas ele tem servido para dar conhecimento dos outros cursos que estão fora. Esse ano já tem uma oficina organizada agora em julho, que também foi divulgada pelo blog e tal. Então, por esse lado, assim, né, divulgou um trabalho, inclusive, dos alunos que estavam participando, né, do curso, dos trabalhos. Eu sei que tem colegas meus que prestam serviço como ilustradores, então eu acho que ele foi um bom pontapé para bastante gente. Legal demais. O que é interessante, eu acho, que do potencial dentro da ilustração científica é que você tem 2 públicos bem diferentes que você pode trabalhar com ilustração. Você tem um público de pares,
que é aquela ilustração que ela é feita para fins taxonômicos, para apresentar uma espécie nova. Esse tipo de ilustração é uma ilustração que você precisa de treinamento até visual para conseguir decodificar. Ela é, digamos, ela é de pares, mas não é qualquer par também. Assim, são pessoas que têm um conhecimento em taxonomia de uma determinada área. Esse é um tipo de desenho muito trabalhoso, muito elaborado, muito sofisticado e muito específico. Você estuda ali da espécie. Ali. Exatamente. Inclusive, se você não é biólogo, você tem que correr atrás de uma série de conhecimentos quando você vai ilustrar especificidades anatômicas, porque é através do desenho que você vai dar relevância para aquelas características. Algo que uma fotografia não pode fazer. Por exemplo, uma fotografia, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma fotografia de 5 espécies de pássaros que vivem em determinado habitat, e só que cada uma delas sai da casinha deles, uma hora, ela aparece em um determinado horário do dia, como é que eu faria isso numa única foto? Impossível. Só uma ilustração conseguiria montar um cenário improvável. Espécies noturnas no mesmo espaço, uma espécie diurna. E o detalhe, né, de coloração mesmo, às vezes a foto pode enganar, né, a luminosidade. Com certeza. Então, assim, as pessoas tendem a valorizar muito foto achando que ela tem uma fidedignidade com a realidade, quando, na verdade, a foto é tão editável quanto o desenho. Só que o desenho você tem mais controle sobre ele. Sim. Então, acho que esse é um grande recurso do desenho. Outro uso do desenho, que a gente chama de desenho narrativo. Esse desenho narrativo, normalmente, ele mostra as espécies em interação com outras, com o habitat dele, ou exercendo atividades, né, ou ações que são típicas da espécie. Esse desenho é um desenho um pouco mais solto, e tem um outro tipo de desenho ainda, que é aquele desenho para fins popularizados, para explicar processos. Esse, então, assim, a ilustração digital entrou em peso com isso, assim. Tem estudos que mostram que artigos científicos com gráficos e com diagramas são mais lidos e são mais citados do que artigos sem esses recursos visuais. Simplesmente o texto ali, exatamente, uma tabela. Exatamente. Então, assim, isso aí é algo quantificável. Assim, esses textos que, por exemplo, tem eu recentemente estive, né, no encontro brasileiro sobre ilustração científica em Florianópolis. Foi esse ano, né? Esse ano, em julho. E um professor da Unesp, salvo engano, o Renato Nascimento, ele estava falando de uma plataforma chamada Mind the Graph, que é uma plataforma que produz ilustrações sob demanda, né? E que o pesquisador pode se abonar, ele paga uma mensalidade, ele pode montar a própria ilustração com os recursos gráficos que eles fornecem, com a interface que eles dão, ou podem solicitar uma específica, assim, né, para os fins deles. Então, assim, hoje você tem uma facilidade muito maior para a geração de imagem, assim, o potencial dela para explicar processos, que é aquilo que a gente estava falando, né, assim, para dar ideia de como que os processos acontecem, assim, é infinita, assim. Então, você tem níveis, inclusive ilustração para criança, que é um outro tipo de ilustração que também exige uma expertise, assim. Que é algo que você já pode chamar atenção para a conservação desde o início, exatamente, né, através da ilustração. Exatamente. Ali. Então, você tem públicos diferentes, que assim, a ilustração ela pode trabalhar com segmentos, assim, desde o mais específico, que é essa taxonômica, até a mais simples, mas não deixa de ser conceitual, que é aquela para criança. Não, perfeito. E você está falando do congresso que você foi, de ferramentas novas, e atualmente em quase todos os setores, acho que a palavra da vez é inovação. Hoje a gente tem que inovar para ou se destacar ou até mesmo tentar arrumar soluções, né, para os diversos problemas que a gente tem aí. E como que nós fazemos para inovar na divulgação científica? Quais são as ferramentas hoje em dia que nós podemos utilizar para quem está nos assistindo para ter uma divulgação científica mais qualificada e principalmente mais efetiva? Você disse que na ilustração tem essa nova ferramenta aí, né, de ilustração. Plataforma. E para divulgação científica, você teria algumas dicas de ferramentas, de como inovar aí para mudar, por exemplo, esse dado dos blogs, né, que você cria um blog e daqui a um tempo você abandona o blog. Existem ferramentas ou dicas mesmo de metodologias? Olha, acho que uma das coisas mais importantes que eu teria para falar é o seguinte: você consegue propor coisas novas quando você consegue formar um diagnóstico de coisas que não funcionam.
Então, por exemplo, prévio ali antes de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando a gente começou esse blog Diálogos com Ciência, a gente fez um estudo de como era o cenário de blogagem científica em 2013, para poder pensar o que a gente vai fazer com o blog. Por que um blog laboratório? O que é um blog laboratório? Qual que é a diferença dele para um blog de ciência normal? Ele é um lugar onde os alunos estão aprendendo a fazer. Então, são trabalhos que talvez não sejam os trabalhos mais acabados, mas são trabalhos também que às vezes indicam saídas muito baratas. E essa talvez seja uma grande ilusão nossa, que você não precisa necessariamente, você pode trabalhar com mídias 3D, realidade aumentada, mas às vezes soluções muito simples e muito baratas estão extremamente à mão. Por exemplo, você fazer recursos de animação com fotografia, com sequência de time-lapse, por exemplo. Sim. Então, é uma coisa que você pode, com uma boa câmera, você faz isso. Ilustrações mesmo manuais, eu lembro de vídeos que são feitos dentro das disciplinas, né, do blog Diálogos com Ciência, são muito interessantes. São, às vezes, um simples passar de cartazes, mas assim, as ilustrações são tão interessantes e são tão bem casadas com uma boa narrativa, que não é o uso tecnológico que faz a grande distinção, mas é a ideia conceitual que está por trás. Então, talvez esse seja a maior desconstrução que você pode ter. Você pode fazer bons trabalhos de divulgação extremamente simples, sem grandes recursos, mas desde que a ideia conceitual que está por trás, ela seja uma ideia bem elaborada, ela tenha leveza, que é uma coisa muito importante em popularização da ciência. Você não está falando necessariamente para pares, então aquele peso e aquele rigor, ele tem que ser pedido, inclusive o uso de humor. Sim. Que é algo que às vezes as pessoas não... Na ciência quase não existe, né? Exatamente. Então, científica tem que ser um escopo ali. Né? Então, assim, as pessoas tendem a reproduzir determinados padrões que... Assim, você pode quebrar esses padrões dentro de uma popularização. Um texto leve, um texto não necessariamente longo, assim, bem estruturado, ele pode ser muito mais interessante e atrativo do que um bloco de explicações que, por mais ordenado que seja na cabeça do pesquisador... Conteúdo, pode ter um conteúdo... Tem um conteúdo realmente valorizado, ele só não está no lugar certo. Sim. Ele pode ser fornecido como... Saiba mais, por exemplo. Então, você saber escalonar essa informação para quem você fala em dosagens, assim, se a pessoa se interessou por essa quantidade de informação, você dá recursos para ela buscar em outras referências de aprofundamento. Então, acho que assim, a grande questão é como você organiza em escala, em níveis de dificuldade, o conteúdo que você está oferecendo. Dependendo do público, né? Estudar talvez o público que você quer conversar ali, né? Outra questão, eu acho que essa aí é muito importante. É muito comum você ouvir falar em divulgação científica e popularização da ciência, a pessoa falar que trabalha com o público em geral. Quanto mais geral é a ideia que você tenta fazer do público, mais você se trai, porque no fundo, quando você vai operacionalizar, você acaba, sem saber e sem ter consciência, escolhendo determinadas características que são aquelas que para quem você comunica com mais facilidade. Então, é mais interessante você ter públicos, estabelecer canais para públicos diferentes. A gente pode falar nos nichos específicos. Exatamente. Ali, né? Quanto mais específico você é, mais capacidade você tem de aprender sobre a linguagem daquele público. Sim. Se você errar, você tem mais capacidade de remodelar e de se reorganizar para conseguir alcançá-lo. Tentar falar para todo mundo pode ser que você não fale para ninguém, né? Exatamente. Ou para poucos, ou na verdade para uma faixa. Você acha que está falando para todo mundo, né? Então, por exemplo, você escrever para alguém que tem a base de 2º grau é uma coisa. Você escrever para alguém que está com 10 anos de idade e que teve as primeiras iniciações, as primeiras contatos com ciências na escola pública, é outro público. A gente tem alguns exemplos bacanas, por exemplo, a revista Ciência Hoje, tem Ciência Hoje para criança. Sim, a gente vê que é totalmente formatado, o assunto pode ser o mesmo das duas, mas tem as sutilezas, né, para saber qual o seu público ali, a forma, vou pôr mais ilustração, uma tabela vai bem, né? Então, uma dica importantíssima, saber qual o público que você quer passar aquela mensagem, né? Se for em blog ou revista, tanto faz. Talvez o mais importante é saber qual o público que você quer passar a informação, para aí sim
A grande questão a arquitetura daquilo. Exatamente. Inclusive usando elementos da linguagem desse público, das referências desse público, de onde ele vive, o que ele faz. Não, legal demais, Juliana. E para tentar ir fechando aqui, né, com a sua experiência, né, em comunicação, em divulgação científica, e principalmente com esse trabalho que você faz em conjunto com os biólogos, né, com a ciência em si, você acha que a universidade, né, não sei se a gente pode ser específico pela Universidade Federal de Minas Gerais ou outros exemplos, mas ela está preparando um profissional capacitado para comunicar com a população, de forma geral? Ou ela está pecando ainda até hoje? A gente não consegue formar profissionais capacitados para se comunicar com qualquer nicho ali de público, né? Tá. Ó, da minha experiência, da minha passagem aqui pela UFMG, o que eu percebi é que o primeiro ponto de contato, de formação de quadros para trabalhar com comunicação pública da ciência são esses projetos de extensão. Sejam eles de professores, sejam eles de um centro de comunicação, como é o Centro de Comunicação da UFMG. Então, eles começaram a formar pessoas para trabalhar com a ciência à medida em que você recebe um estagiário de jornalismo e coloca ele para trabalhar dentro do Centro de Comunicação. Você recebe um estagiário de biblioteconomia e ele começa a indexar um repertório dos vídeos que são produzidos em determinada área. Então, à medida que você vai pegando estagiários dentro da universidade, né, e vai dando formação para eles dentro desses projetos, esse foi o primeiro caminho de formação. Sim. Esse né? Um segundo caminho seriam pessoas que estão seguindo determinados cursos que oferecem disciplinas em área de divulgação. O ICB é um deles, tem tópicos em Ciências Biológicas 2, como divulgação científica, que é uma disciplina. Então a pessoa também pode se formar através de disciplinas. Não são todos os departamentos aqui na UFMG que oferecem isso, mas hoje tem uma grande conquista que foi implementada, salvo engano, esse ano, 2016, que é uma coisa chamada formação complementar. O que é formação complementar? São alunos de quaisquer cursos que existam dentro da UFMG, eles têm uma grade de disciplinas que são oferecidas em diversos departamentos, que são cursadas e que formam um perfil, que é essa formação de como divulgador da ciência. Então tem disciplinas da história, tem disciplinas de museologia, tem disciplinas das ciências biológicas, né? O laboratório de comunicação eu já colaborei com essa disciplina, venho colaborando de 2013 até hoje. Então, assim, normalmente com a professora Adilane Vilas Boas também, que também sempre deu disciplinas de divulgação científica dentro das ciências biológicas. Então, hoje você tem essa possibilidade de uma formação transversal, que é uma super conquista. Não, com certeza. Existe uma possibilidade de você levar isso para um mestrado e para um doutorado, que aí são níveis de sofisticação maiores, você precisa ter gente não só formando pessoas para fazer isso, mas pesquisando na área. Sim. Que aí é um outro patamar, né? Que aí isso aí uma coisa é você fazer, uma outra coisa é você não só fazer, mas você pesquisar, avaliar e estabelecer um diálogo com pessoas que estão na comunidade fazendo a mesma coisa, que é o caso desse congresso que aconteceu em 2014, que chama Public Communication of Science and Technology, que é o PCST, que é o maior congresso da área de comunicação pública e ciência no mundo, que é um grande congresso que aconteceu aqui em 2014 e esse ano foi na Turquia. Sim. Então esse é o grande, por exemplo, assim, ali é uma comunidade de pessoas que já estão num nível de reflexão sobre a prática que tem feito, que já é feita. Já é um outro patamar. Então, que eu compreendi com a sua resposta, que mesmo que o currículo do biólogo ou de qualquer profissional de conservação não tenha disciplina de comunicação, existem sim algumas alternativas. Cabe mais da pessoa que se interessa com isso buscar ali, né, essa formação. Ela pode fazer isso de duas formas. Ela pode fazer cursos técnicos. Eu fiz isso do curso, assim. Eu já tinha feito um pós-doutorado e fui fazer cursos de fotografia, web design. São esses cursos que dão ferramentas práticas. E você pode ir, que aí é um caso, por exemplo, o LabJOR, que é um laboratório de jornalismo científico da Unicamp. Ele é um centro de formação de pesquisadores em jornalismo científico. Que legal. Então, esse é um lugar, se você quer trabalhar com jornalismo de ciência, é o LabJOR. Se você quer trabalhar com divulgação
divulgação de ciência, tem o Museu da Vida também no Rio. Então você tem a Fiocruz também. Então, assim, tem alguns centros no Brasil que são referência, em que você pode refletir e pesquisar sobre divulgação científica. Não, perfeito. E para encerrar nossa conversa, que está fantástica, Juliana, você tem livros ou sites para quem se interessou nesse assunto e gosta, né, da divulgação científica, para começar a estudar, né, a ver alguns métodos de divulgação para falar para o pessoal aí? Eu acho que o primeiro que eu falaria seria o blog, esse Diálogos com Ciência, que é esse blog laboratório, que é um blog que o que ele era, na verdade, a proposta dele? São disciplinas que propõem atividades para os alunos de divulgação científica. E esses trabalhos, que podem ser vídeos, podem ser postagens de blog, pode ser um texto, pode ser N coisas diferentes, eles são avaliados por pares, né? Passam a avaliação de uma avaliação técnica do professor da disciplina pela minha, ele é moderado, ele é publicado e isso é publicizado, então eles são avaliados publicamente. Legal. Então você pode aprender lendo sobre a avaliação de um trabalho. Essa é uma possibilidade, assim, a nossa intenção era justamente isso, assim, que esse processo de aprendizagem, de avaliação, ele fosse tornado público para que mais pessoas pudessem aprender com ele. Não, legal demais. Ele foi um trabalho de extensão no sentido em que, quando ele teve bolsistas com essa formação, então tinha uma parte dele que chamava espaço crítico, que a gente trabalhava com pequenas controvérsias que existiam na mídia e a bolsista entrevistava professores da UFMG se pronunciando sobre isso. E era muito interessante, porque às vezes eles construíam completamente o viés que é dado na matéria, eles complementavam, criavam polêmica, às vezes professores tinham visões completamente diferentes, de áreas diferentes. Então era uma investida muito rica que a gente fez em formação também de alunos, não dentro de disciplina, mas era uma formação de alunos que eram bolsistas do projeto. Sim. Essa parte, por enquanto, ela está parada. Tem um blog de ilustração científica, que é www.ilustraçãocientifica.wordpress.com. Ilustração Científica UFMG, que é esse que tem todos os processos, ele é relacionado com um curso que aconteceu em 2015, mas assim, o material que está lá, ele não é datado, né? Assim, você tem todo o passo a passo de produção em aquarela, nanquim, ilustrações com aguada, então é um blog super interessante. Tem projetos maravilhosos, assim, dentro da UFMG, eu já comentei a Universidade das Crianças, eu acho um projeto bacaníssimo, muito bonito. Tem vários outros projetos, né? Ciência no Ar, tem um Ciência para Todos, que é esse projeto que coloca texto de ciência dentro dos ônibus e que são feitos a partir de programas de rádio, sim, que já são veiculados na TV, na Rádio Educativa UFMG. Então, acho que assim, manancial de informações... Só buscar que vai encontrando. Assim, eu diria, aqui da UFMG, que é o nicho que eu conheço mais, né, que são os meus grandes parceiros, os maiores parceiros são aqui dentro, eu falaria principalmente desses blogs. Não, legal demais. Então, Juliano, eu agradeço muito a nossa conversa, tenho certeza que ajudou demais aí a quem está assistindo, né? Divulgação científica é uma chave essencial para a conservação, não só para a ciência em si, mas para a conservação, principalmente que a gente precisa falar melhor, vamos dizer assim, com a população, né? Se a gente, como você falou, a gente quer conservar alguma coisa, as pessoas têm que saber o que conservar. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, gente, obrigado por nos acompanhar até aqui e até um próximo vídeo da conferência. Um abraço.